Falou dia 5 de julho de 2019, o inusitado programa Pulando na Cerca. Não tem pauta, não tem roteiro, nem censura. O apresentador do programa sou eu, Daniel Sutorense, médico que já teve AVC, acidente vascular cerebral, e toda a equipe da UniTV. O convidado hoje, a convidada, é uma simpaticíssima, gostosíssima, estudosíssima, Deus o diz, professora Ana Iancarelli, bem pular seca. Pular mesmo, hein? Pulou. De costa. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, que o programa repete. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ora, então, a professora Ana Iancarelli é psicanalista e o assunto é um assunto quase não tem notícia, é censurado, o assunto é abuso sexual. Então, vamos falar com a professora Ana, que sabe muito, ela é psicanalista de criança, adolescente, com a questão do abuso sexual. O que é o abuso sexual? Bom, Daniel, é ótimo você abrir esse espaço aqui, porque realmente a mídia grande, a sociedade, ninguém quer falar disso, né? É uma monstruosidade muito grande e as pessoas ficam sempre com aquela defesa de que isso não acontece perto de mim, isso acontece lá no meio do sertão, com pessoas muito ignorantes, enfim. E não se trata disso. O abuso sexual, o intrafamiliar, que é o que eu me dedico mais, ele acontece em todas as classes sociais, em todas as classes intelectuais, em todas as classes econômicas da sociedade. Em todo o grupo maior é atingido pelo abuso sexual. O abuso sexual não é uma doença, porque o abusador tem consciência do crime que ele está praticando, ele tem uma fascinação, uma compulsão pelo gozo do poder, né? Então, ele busca exatamente isso, se sentir com um poder absoluto em relação a outra pessoa. E não é, na verdade, apesar de ter uma expressão sexual e se passar no campo da sexualidade, ele não é, no seu cerne, não é a questão do abusador, não é a sexualidade, né? O abusador é uma pessoa que tem uma vida sexual tida como normal, né? Ele é casado, ele tem filhos, ele se porta muito bem, né, no grupo social que ele frequenta, que ele faz parte. Então, ele não tem esse problema explícito da sexualidade, né? Não faz parte dele, tá? E o abuso sexual, como ele é muito monstruoso, as pessoas têm muita dificuldade de abordar esse assunto, né? Ao longo da minha vida, eu fui sendo empurrada praticamente para essa seara e hoje eu, né, sei que acumulei algum conhecimento. Então, o sedutor, o abusador, consegue envolver o abusado na sua sedução. Isso. Ele entra com a sedução e com a fragilidade, a vulnerabilidade da criança, né, ou do adolescente, porque ele é alguém, na sua maioria, grande maioria, ele é alguém que a criança ama e obedece. Então, ele tem essa ascensão sobre o seu abusado, né? E ele mistura sedução com intimidação. Muitas vezes a intimidação, bom, a maioria é eu mato a sua mãe, se você falar para alguém. Mas muitas vezes a ameaça diz respeito ao não ser mais gostado por ninguém. Ninguém vai gostar de você. Eu não vou gostar de você.
E aquele afeto é muito importante, sim, para a criança. Porque é o afeto de um pai, é o afeto de um avô, é o afeto de um tio, de um padrasto que criou a criança. Então, esse afeto tem um peso muito grande para a criança. E ameaçar que ele vai perder esse afeto, que ele vai deixar de ser gostado, é uma coisa que tem um resultado muito bom. Pois é, então a criança, quando se dispõe a ser incomodado e falar, parece que é mentira. E a mãe também, o pai, o avô, não é possível. Isso. Não é possível porque o abusador é uma pessoa acima de qualquer suspeita. Né? A gente pensa que o abusador é uma pessoa muito esquisita, muito... Que dá sinais, né, do que ele pratica. Ele não dá nenhum sinal. Ele é um fofo, ele é uma pessoa correta socialmente, porque ele junta toda a vontade de transgressão dele, fica no abuso, fica nessa transgressão. Então, ele pode exercer o resto, né, das práticas sociais em relação aos outros. Ele pode ser uma pessoa muito correta, muito boa, né? Então, é um delito quase perfeito. Isso. É um crime quase perfeito, porque não deixa rastro. O abusador prepara muito bem. O abusador obtém esse pacto do silêncio, né, da criança, e ele não deixa nenhum vestígio do abuso. É muito errado se pensar, né? Inclusive o termo técnico, o termo jurídico é estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável não quer dizer que o abusador tenha feito penetração. Não, até porque as penetrações vaginianas e penianas, elas só ocorrem em cerca de 5% dos abusos. Só 5%. O abusador não penetra e não deixa rastro. E, falando nisso, e a alienação parental? Pois é, isso foi uma charada, né, que foi montada pelo Gardner, um médico americano, que começou a ser procurado por pais que estavam sendo acusados de pedofilia ou de violência, né, doméstica, e ele montou essa armadilha. E ele, inclusive, instrui no livro dele. Ele diz, quando um pai é acusado de abuso sexual intrafamiliar, ele deve correr na vara de família e deve acusar a mãe de alienação parental. Um termo que ele cunhou para exatamente proteger exatamente os abusadores e ofensores. Então, o abusador recebe o abusado de volta. Isso. O abusador hoje tem um benefício muito grande, porque a mãe, pelo artigo 18, eu acho, do ECA, ela é obrigada a fazer a notificação, a fazer a queixa, a fazer um boletim de ocorrência, a levar para o conselho tutelar. Então, quando a mãe toma essa providência, em geral, eu vou aproveitar para explicar uma coisa. Existe um argumento, né, de que isso só se dá, ou se dá na sua grande maioria, com o processo de divórcio do casal. Evidente, a criança, ela é imatura, eu vivo dizendo isso, mas a criança não é burra. Ela não vai denunciar o pai se ela dorme sob o mesmo teto, se o pai tem acesso direto a ela. Ninguém denuncia o seu algoz e vai dormir de noite, né? Então, sob o mesmo teto. Então, quando a criança vê que o pai saiu de casa, passou uma noite, 2, 3, uma semana, 2, 3, e ele está lá em outro lugar, mesmo que ele vá lá, veja o pai e volte, mas ele tem um tempo entre ver o pai e
ficar em casa junto com a mãe. Então, neste momento que ele se sente mais seguro, ele conta para a mãe. É nesse momento. Ou conta para a mãe, ou conta na escola para a professora, mas é exatamente quando o abusador sai de perto dele, porque ele se sente mais seguro, né? A gente sabe que, por exemplo, mulheres que são estupradas por alguém, né, quando elas são chamadas à delegacia para reconhecer o estuprador está naquela sala espelhada, né, no meio de vários homens, está lá o estuprador dela. Quando ela olha, ela entra em crise, ela diz que não se lembra mais, ela chora, ela faz estresse pós-traumático, porque fica durante semanas dentro de casa sem conseguir sair, sem conseguir retomar a vida dela, só porque ela viu com uma parede, dentro da delegacia, com uma parede que ela sabe que o estuprador dela não está vendo ela. Mas, mesmo assim, ela não consegue. E a gente quer que as crianças denunciem o pai abusador, sabe? E fique na boa, né? E hoje a gente tem, inclusive, nessa história da vara de família, a gente tem um procedimento que é criminoso, que é a cariação, que é feita com a criança. Bota a criança junto com o pai suspeito do abuso na mesma sala e pergunta para a criança: o que você disse que o seu pai fazia com você? Qual é a criança que vai repetir? Pouquíssimas vão ter a coragem de repetir ali, porque ela não tem segurança nenhuma. Aquela pessoa ali, aquela psicóloga, ele não conhece, não sabe se vai realmente proteger ele ou não. E muitas vezes isso é feito e ele sai de mão dada com o pai, porque dali ele vai para a visita do pai. Ele vai dizer alguma coisa daquele pai? Se ele vai para a casa do pai? Então, Wanda, parece não, é verdade, o passado permanece presente a vida toda. Isso. E parece, quando a criança fala que foi abusada, mentira. Uhum. A mãe também fica, mas será possível que o pai, o avô, o tio fez isso? E a dúvida permanece. E para resolver essa dúvida, depende da criança. Uhum. Ora, os adultos não conseguem, e a criança, com toda a imaturidade, consegue ver. Exatamente. Mas essa dúvida acaba sendo instalada dentro da mente da criança. Você tem adultos que foram abusados na infância que passam a duvidar deles mesmos, porque a dúvida foi tão grande, né, na família, entre aquelas pessoas que ele relatou, que ele assume, ele traz aquela dúvida para ele. E ele passa a se duvidar. Ele não tem confiança mais no relato dele, né? Isso é muito importante. A criança fala para a mãe. Por exemplo, nós temos vários exemplos. Nós temos um exemplo que eu gosto muito de dar, de uma menina que chega numa roda, está todo mundo conversando, não sei o quê, a mãe estava com umas amigas, e as crianças estavam brincando, e alguém fala de alguma coisa de gosto, que é melhor um sorvete de não sei o quê do que não sei o quê, e ela vira para a mãe e diz assim: mãe, por que o leitinho do papai, do piu-piu do papai, tem gosto de estragado? Como é que essa menina de 5 anos de idade vai saber que o piu-piu do papai tem um leitinho? E ela descreve como gosto estragado. Então, isso não tem como ela mentir sobre isso, porque ela não tem o conhecimento cognitivo de que um homem adulto tem ejaculação. Ela acha que o piu-piu só serve para fazer xixi, porque ela não viu isso. E as crianças, elas funcionam em raciocínio concreto. Então, é pela experiência que a criança acumula o conhecimento, né? Nós somos
seres epistemofílicos, porque nós somos, assim, voltados para o conhecimento. Mas o conhecimento, durante a infância, até os 11 anos de idade, ele necessita da presença concreta dos elementos. Então, quando você diz para uma criança de 5 anos de idade, 4 anos de idade, vamos tomar banho, ele olha e fala, não, hoje eu não preciso tomar banho, porque eu não estou sujo. Porque, para ele, só precisa o banho se o joelho dele está preto, se o pé dele está todo cheio de terra. Aí ele precisa tomar banho, porque ele tem que ver a sujeira. Então, Ana... Está entendendo? Carlos. A experiência, é o concreto, é o que ele vê, o que ele... Sabe, o que passa pelos 5 sentidos dele. É através da percepção dele. Então, olha só, eu sou médico, trabalhei a vida toda em consultórios, a saúde pública, várias pessoas do sexo feminino, inclusive masculino, tiveram a coragem de me dizer, nunca falaram, se foi abusado sexualmente. E a criança, o mundo da criança requer o sim. E tem um não. Não. Para a vida toda. E o sim fica obscuro. Isso. Então, isso, o não permanece a vida toda. Isso. Exatamente. Então, e essa visão, vou falar para quem? Isso. E eu vou falar para quem e vou me dizer que é uma mentira. E a mentira incorpora a vida toda. O não e a mentira. Aí eu vou perguntar a você como é que faz o processo judicial. A criança incomodada detona, a mãe com muito após dificuldade, detona e vai à justiça. Como é que funciona a justiça hoje? Hoje, a justiça a mãe é obrigada, né? Pelo artigo 18 do ECA. A mãe é obrigada, ou qualquer pessoa, qualquer adulto é obrigado, em caso de suspeita, de denunciar, de fazer a denúncia, fazer o registro. Então, ela é obrigada a fazer o BO, né? No BO, isso é um rito muito interessante, porque o BO, né, quando se fala em abuso sexual, a delegacia, primeiro que já trata a mãe e a criança com desconfiança, mas vamos deixar para lá essa parte. Aí a delegacia manda fazer o exame de corpo de delito. E aí eu pergunto, o exame de corpo de delito é para colher provas de um abuso, né? As provas de um abuso para a justiça se resumem a 2. Presença de sêmen e rompimento de ímen. A gente tem quase a mesma quantidade de meninos e meninas que são abusados, tá? Então, os meninos já entram com 50% a menos, porque eles não têm ímen, né? Então, eles já têm menos 50%. E sêmen, só 5% dos adultos abusadores praticam o abuso com penetração peniana. Eles não usam o pênis, porque não é o gozo sexual, é o gozo do poder. Então, você também não encontra. Aí o IML vem inconclusivo, porque tem lá uns machucados, tem umas coisas, ou senão muitas vezes vem positivo, tá? Tem fissura, tem isso, tem aquilo, e está lá positivo. Isso tudo se passa no campo anal, tá? É menos a quantidade de manipulação vaginal por conta exatamente do ímen. Os abusadores tomam muito cuidado para não deixar rastro, para não ter prova. Então, com um exame de corpo de delito inconclusivo, o que acontece? A vara criminal vai entender aquilo como não tem prova, tá? Mas o fato de você não ter prova não quer dizer que não tenha acontecido o crime,
né? Eu costumo perguntar sempre, quem matou PC Farias e a namorada dele? Que apareceram mortos, né, por tiro, um no outro. Deve ter sido assim, 1, 2, 3 e já, né? Cada um com uma pistola, aí, e a bala não bateu uma bala na outra, não encontrou no meio do trajeto. Então, o fato de você nem ter o corpo do assassinado, não quer dizer que não tenha tido assassinato, né? A gente tem aquela moça, namorada do jogador, que nunca foi achada, né? E foi morta. E ele foi condenado. Porque o fato de não provar, não ter a prova material, não ter a prova material, não quer dizer que não exista o crime. Então, a gente tem a possibilidade de ouvir a única testemunha, que é a criança. Mas a criança não é escutada. A criança é tida como mentirosa, a criança mente, ou criança está repetindo um texto decorado que a mãe mandou ela dizer. Uma criança, nenhuma mãe consegue introduzir numa cena dessa que eu acabei de falar, da menina que pergunta do leitinho estragado, que foi absolutamente espontânea, no meio do nada, né? De pessoas falando de sorvete, né? Por que essa menina ia falar disso? Que a mãe mandou? Como assim? Se ela não experimentou? Ela nem sabe que tem leitinho no piu-piu do papai, como é que ela vai repetir uma coisa dessa? Então, o abusador é um crime quase perfeito. Isso. E o abusador, sendo um crime quase perfeito, tem as benesses da lei. Isso, tem. Porque aí, como a vara criminal hoje, ela fica esperando a vara de família, como instruiu aquele médico pedófilo. Aliás, ele era pedófilo, né? E ele criou exatamente essa técnica, né? Esse malabarismo jurídico para livrar os coleguinhas. Então, a vara de família, ela vai se estender, e a vara de família usa um conceito muito antigo, de mito da família feliz. Ela acha, como o Gardner também instruiu, que toda mãe é louca, né? Que a mãe está com raiva do pai porque se separou, e aí esquece de olhar que quem pediu o divórcio foi a mãe. A mãe é uma profissional gabaritada e pediu o divórcio, mas é sempre uma raiva da mãe querendo mais dinheiro do pai. E aí ela vai e mente, faz uma falsa denúncia de abuso sexual, né? E o que acontece? Quando a mãe é taxada de alienadora, porque aí, quando cai na vara de família, existe um dogma que as varas de família, praticamente todas, foram convertidas a esse dogma, né? E esse dogma, né, diz que toda mãe está fazendo alienação parental, né? E aí, o que acontece? Fazendo alienação parental, o juiz, em geral juíza, interessante isso, ela dá uma canetada e manda tirar a criança da mãe e entregar para o pai, né? Esse tirar a criança da mãe é muito interessante, inclusive, para a gente pensar, porque eu não reconheço esse conceito, que não chega a ser conceito porque não tem cientificidade, mas esse termo alienação parental. Existe manipulação, sim, de mãe e de pai. Existe o período da raiva, pós-separação. Existe o período que é um período de luto, porque é um projeto que fracassou, que terminou, um projeto de família, um projeto a dois, um sonho, que foi um sonho e que acabou. Então, é claro que as pessoas sofrem nesse período e procuram um culpado. Então, a mãe procura culpar o pai e o pai procura culpar a mãe. Quer dizer, a esposa, a ex-esposa e o ex-marido ficam nessa acusação mútua. Isso sempre existiu.
A criança, nessa hora, ela é chamada a gostar mais do pai do que da mãe, gostar mais da mãe do que do pai. Isso pela imaturidade do casal, né? Do ex-casal, na verdade. Então, mas isso passa como qualquer período de luto, isso passa. Agora, quando a mãe é taxada de alienadora, que ela está fazendo isso tudo só para impedir que o pai conviva com aquela criança, sem ser investigado a denúncia que a criança fez de abuso sexual, a criança é retirada da mãe e é entregue ao pai abusador. E essa retirada, muitas vezes, quase todas as vezes, é feita com aparato policial. São policiais, às vezes de arma em punho, que entram na casa da mãe, pegam a criança no colo, quer dizer, a criança é presa. Não é busca e apreensão, é busca e prisão. E é entregue ao pai, né? É interessante a gente pensar que esse termo de alienação parental, quer dizer, a mãe é condenada porque estaria alienando, bota as aspas, alienando o pai. E aí ela é punida com uma alienação total. Como assim? Se a justiça está dizendo que o que ela fazia era errado, como é que pega o erro e aplica nela? É como se pegasse um homicida e então ele tem que ser morto, porque ele matou o outro, então, né? É dente por dente? É lei de talião? Então, Quer dizer, há uma incoerência intrínseca. É vazado. Ana, então, o abusador é um psicopata. Ele Sim. tem consciência total da ação e a repetição. Isso. Não uma pessoa doente com esquizofrenia. Não. É um psicopata. E tem a benesse a favor de si. Isso. É difícil a prova, a justiça demora muito tempo para várias famílias, a justiça comum, e a infância vai embora, porque a infância passa rápido. O presente fica com o passado, permanece no passado. E a pessoa abusada fica a vida toda com essa dificuldade intensa. Olha só. E como é que faz, você que é experiência, a pessoa que chegou ao seu consultório, eu tive o consultório, trabalhei a vida toda na saúde pública, eu tive a confessionário de pessoas que foram abusadas. Eu nunca falaram disso para ninguém. É uma vitória. Exato. Uma vitória com reconhecimento e afeto. Mas a criança que chega ao consultório, o adulto, adolescente, que teve o abuso, é difícil ter afeto. Ter reconhecimento. E mais uma pessoa que diz não. Isso, ela vai passar a vida dizendo não para os outros, né? Porque disseram não para ela, né? E essa sequência, Daniel, é importante falar. A criança, por exemplo, essa criança que a gente está falando, que é entregue judicialmente ao pai suspeito de ser o abusador dela, né, que ela relata, ela dá detalhes, ela fala essas coisas todas, essa criança ela vai entrar num momento em desistência. Ela desiste de falar, ela desiste de lutar por ela mesma, ela se abandona. E aí, o que acontece? Ela precisa entrar num processo de adaptação ao abuso. A gente já tem muitos estudos em relação a isso. O processo de adaptação ao abuso. Então, ela passa a minimizar o abuso, passa a naturalizar o abuso. Aí tem o risco dela
se tornar um abusador na vida adulta, porque naturaliza, né? Ela não tem, sabe, como desenvolver a capacidade de empatia dela. Ninguém empatizou com ela, ela não vai empatizar com ninguém. Ela não tem pena de ninguém, porque ninguém teve peninha dela, né? E depois desse processo de adaptação ao abuso, ela vai chegar à retratação. Então, essa mesma criança que disse todas essas coisas, essa mesma menina que eu falei, ela daqui a um tempo, ela vai dizer, nunca aconteceu, não sei por que eu falei aquilo, não sei de onde saiu aquilo. E ela vai, esse momento é um momento cruel para o psiquismo dela, porque a mente dela sabe da verdade, mas ela vai optar pela falsidade, pelo que a sociedade toda e a justiça fez com ela. Ana, vamos fazer, você trouxe uma gravação de criança que foi abusada. Vamos fazer, eu trouxe no celular uma gravação que ela fez com consentimento, uma criança que foi abusada. Para ver como é que é tão dramático, cruel. Eu não quero morar com ele. Ué, mas essas coisas falar que eu vou morar com meu pai. Você tinha falado que eu não quero. Problema, corta a cabeça da juíza. Não tem mais nada além de fazer isso. E mata meu pai. Tudo resolve. Corta a cabeça da juíza e mata meu pai. Ué, mãe, esse é um bom jeito de se fazer? Eu quero, mas meu pai, eu só quero ficar com você. Eu nunca mais vou querer ir na casa dele. Ué, corta a cabeça da juíza, mãe. É o único jeito. Não é não. Corta a cabeça da juíza. Pra mim é a melhor coisa. Corta a cabeça da juíza e mata meu pai. Qual é o problema? Tudo resolve. A juíza morre, meu pai morre. Tudo fica bem. E a gente vai ficar feliz como antigamente. Qual é o problema? Isso é melhor do que tudo que você imaginava. Eu não aguento mais esse negócio. Ele ficava desde que eu tinha 4 anos, 3 anos. Eu não quero mais essa conversa. Ah, então prende a juíza na cadeia e tudo fica bem. Ué, chama a polícia e prende a juíza na cadeia. Ponto final. Qual é o problema? Mãe, eu quero. Ué, qual é o problema? É só prender a juíza na prisão. Este menino hoje não repete mais, retratou já, tá? Eu posso passar um outro aqui. Pode. Aqui. Pomada, pintinho, álcool, depois pelava da pia. Por que na pia? Porque ele queria. E como que ele lavava isso na pia? Assim, ó, devagar. Agora caía na minha pepeca e ardia mais. Ardia muito. Mas por que ardia tanto a pepeca? Como que ele fazia com a sua pepeca? Assim, ó, ele esfregava muito, mas com sabonete. Tá, mas antes de esfregar com sabonete? Era água.
quando ele passa, você falou que ele passava pomada. Aí depois. O álcool. Depois. O álcool. E depois o pintinho de novo. Mas como que ele fazia com o pintinho? E não sei, porque não sabia. Você estava dormindo? Não. Então, você via? Não, eu tava acordada vendo o filme de quarto dele. E ele começou a botar quando eu tava vendo o filme. Eu tava quietinha, sem falar nada. Você tava com medo? Tava que ele fazia isso. E eu perguntei pra ele não fazer isso. E ele falou... Ainda tem um outro que eu gostaria de passar. Olha só, Ana, vamos repetir, fazer um novo programa dia 12. E vamos... Deixar para o dia isso, 12. Isso. Olha só, e a criança falou em matar o juiz. Isso é muito interessante, porque você vê o raciocínio dela é concreto. Toda criança tem raciocínio concreto. A criança não pode saber que o pai tem ereção e tem ejaculação, porque ela não tem recursos cognitivos para isso. Na cabeça desse garoto, dessa idade, né, para ele, o que é? A juíza é quem manda. Então, corta a cabeça. É a imaturidade dele. Corta a cabeça da juíza. Mata o pai. Prende a juíza. Né? E aí, ele, no final, ele fala, a gente vai ficar feliz como antigamente. É o sim que a criança. Isso. Matar o juiz, matar o pai e ficar feliz outra vez. Outra vez. O sim é a morte. Porque ele diz, eu não aguento mais. Ele faz isso desde que eu tinha 4 anos, 3 anos. Eu não quero mais isso. E ninguém escuta. Pois é, então, olha só, quando você colocou a gravação, como ficou uma coisa tão dramática e viva. Isso. Então, parece que é uma prisão perpétua. Exatamente. A criança diz... É um encarceramento perpétuo, exatamente. A criança diz o sim à morte, o pai, a justiça, e não vai acontecer. Exatamente. É uma prisão perpétua. E as dificuldades, uma criança, o adolescente, o adulto, ter um abuso sexual e chegar a um consultório de terapia, falar isso. É uma coisa difícil. É difícil, mas eu entendo como o primeiro ponto de confiança no outro. E o afeto é tudo. É entregar uma coisa que ninguém nunca valorizou, ninguém nunca reconheceu, ninguém nunca aceitou, é entregar para alguém que está ali e que transmitiu, de alguma maneira, uma confiança. Né? Então, parece que é a primeira pessoa na vida que tem um afeto. Consegue pelo menos entender o afeto. Ele viveu com não a vida toda. Isso. E é um afeto sem julgamento, porque ele passou a vida toda sendo julgado. Você tem certeza que aconteceu mesmo? Mas não pode. Seu pai não é uma pessoa assim. Seu avô era uma pessoa ótima. Né? Ou pior, você está mentindo. Você está mentindo. Você sonhou isso, está mentindo, né? Está querendo, né, alguma coisa. Então, isso é desastroso para a formação da mente, porque a mente está em formação. É uma criança como essa que a gente ouviu.
mata a juíza, corta a cabeça da juíza, porque ele está se sentindo tão impotente. A mãe está dizendo, a juíza está mandando você ir. E ele está dizendo, mas eu não quero. Então, corta a cabeça dela. Então, vamos cortar a cabeça da mentira, Isso. da coisa mentirosa, da coisa podre. Isso. E vamos pular a cerca. Vamos. Vamos agradecer a professora Ana Encarelli pela brilhante explicação aqui na televisão universitária, o canal UniTV da UF, que é um assunto censurado. Não se fala nunca nisso. Isso. É jogado Embaixo do tapete. embaixo do tapete na justiça, que também não consegue resolver. Não. Como disse a criança, mata tudo isso, o problema não é dela. Então, Isso. vamos bater palma para a professora Ana Encarelli, porque pulou a cerca aqui com a equipe. E vamos, nunca acabou não, dia 12, semana que vem, ter outro programa com a professora Ana Encarelli. Parabéns, professora. Muito obrigada. Vamos pular cerca cantando 1, 2, 3, fora o abusador. Isso, 1, 2, 3, fora o abusador. Isso, falou!